O Fluminense surpreendeu o mundo com a sua atuação na Copa do Mundo, mas os últimos jogos vêm sendo jogos que o torcedor tricolor quer esquecer. E um dos problemas foi a saída dele, o melhor jogador do Brasil em atividade até o momento, até aquele momento, John Arias. Como o Fluminense vai conseguir resolver esse problemão que é perder o John Arias para o futebol inglês? Nas últimas semanas vimos aí o resultado dos últimos jogos do Fluminense. O Fluminense jogou muito mal, acabou perdendo os 4 jogos e fez com que torcedores rivais tirassem sarro, zoassem com a cara do tricolor por causa dessa atuação, dessas atuações e também por um vídeo que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, fez falando que o Fluminense iria ser campeão. Falando dos jogos que ia fazer. O pessoal fez edit, zoou, brincou. A internet veio abaixo para poder zoar o Fluminense. E aí, dos jogos que o Fluminense perdeu, eu assisti apenas o jogo contra o Flamengo. O que eu posso te dizer? O Fluminense não quis jogar futebol. Foi um jogo que a ideia, em tese, seria ser reativo, mas não teve reação. O Fluminense simplesmente não teve reação dentro do jogo. Isso fez com que o Fluminense só se defendesse contra o Flamengo. Não trouxe perigo real para o Flamengo. E aí, quando eu me lembro dos jogos que enfrentamos os tricolores, me lembro de ver o John Arias fazendo arruaça na ponta direita. E aí, assim, você perde o melhor jogador do Brasil em atividade, o cara que era a referência técnica ofensiva do Fluminense, e é muito difícil você repor com qualquer peça que esteja no elenco. O Fluminense hoje, se quiser algo mais esse ano, precisa contratar urgentemente um cara que vai ter que vir a peso de ouro, mas que precisa vir para resolver esse problema. Sendo que o Fluminense esbarra em problemas que até mesmo o Flamengo esbarra. Vou te dar um exemplo. Digamos que o Liverpool perca o Salah. O Salah é o cara do Liverpool. É simplesmente o jogador que faz a diferença lá na frente. Sendo que se o Liverpool hoje perdeu o Salah, eles têm milhões de libras esterlinas para poder contratar uma peça de reposição à altura do Mohamed Salah. Eles têm a exposição de ser hoje o melhor time inglês na Premier League. Eles têm o status a seu favor. O que significa dizer que o Liverpool hoje pode simplesmente contratar qualquer jogador para poder repor o Mohamed Salah. O Flamengo, que é um time estruturado, tem dinheiro, tem nome, esbarra na questão regional. Você pode ser um dos melhores clubes do mundo, você pode ser um dos maiores da América do Sul, mas só o fato de não estar na Europa, você compete contra os árabes, que têm barris e barris de petróleo para poder conseguir investir no futebol saudita, assim como o Catar e seus vizinhos. Você compete contra a MLS, que não é, verdade, uma liga que seja boa em questão de competição, mas goza do privilégio de estar no centro global do capitalismo. United States of America, os Estados Unidos, é muito atrativo para quem quer ganhar dinheiro e viver bem, no caso dos jogadores. O que significa dizer que trazer um jogador de ponta para o Brasil hoje é uma dificuldade. Você vai ter que compensar a baixa atratividade de vir para o Brasil com dinheiro, com exposição, com promessas e por aí vai. O Fluminense, ele passa por esse desafio hoje após perder o seu melhor jogador, o melhor jogador do Brasil. Enquanto esteve no Brasil, nenhum jogador desequilibrava como o John Arias desequilibrava para o Fluminense. Podemos dizer, o Estevão no Palmeiras, o Arrascaeta no Flamengo, não sei quem em outro time. Porém, em ordem de importância, se você tira o Arrascaeta do Flamengo, tem o Luiz Araújo, dá para jogar com 3 volantes. O time consegue lidar com essa situação. Se você tira o Estevão do Palmeiras, eles têm peças de reposição e ajuste tático para poder conseguir repor esse problema.
o Fluminense não tem como repor o John Arias com os que lá estão. O Everaldo não entrega metade do que o John Arias pode entregar. O Germancano vem caindo de rendimento. O Urso, que acabou de voltar do México, tem uma incógnita na cabeça dele de como é que vai ser os próximos passos, os resultados que ele vai ter aqui no Brasil, né? O Canóbio, que é um cara que, quando você vê o jogo, parece que é um lateral que tá fazendo marcação, recomposição. Ele ainda não mostrou para que veio ofensivamente, ajuda demais defensivamente, mas é um jogador que, quando você precisa da ofensividade dele, ele não tem, né? Se dispõe muito defensivamente, mas ofensivamente ele acaba carecendo demais nessa parte. E aí eu tava pensando assim, cara, qual jogador pro Fluminense faria sentido, chegaria para resolver? Um jogador que eu, Bruno, gostaria muito de ver no Flamengo, e que para mim seria o jogador ideal para poder chegar hoje para o Flamengo e resolver muita coisa ali pra gente no ataque, seria o Roger Guedes. Hoje ele tá no Al Rayyan do Catar. Os números dele são números que chamam muito a atenção. Vamos para os números. Números do Roger Guedes atualmente no Al Rayyan. Temporada 2024-2025. Partidas 22, com 21 gols e 3 assistências. Ano 23-24, 22 partidas, 19 gols e 5 assistências. Já no Corinthians, ele fez 15 partidas, 2023, sendo 7 gols, 1 assistência. 2022, 36 partidas, 10 gols e 2 assistências. Quem lembra dele no Corinthians? Lembra de jogador que desequilibrava demais, e um Corinthians que precisava naquele momento de uma virada de chave. E também aconteceu com ele. Os torcedores corintianos lembram dele com muita saudade. Por onde ele passou, foi um jogador que entregou resultado. O quanto o Fluminense precisaria pagar para poder tirar ele do Al Rayyan e pagar de salário, eu não sei. 15 milhões de euros, 17 milhões de euros, 20 milhões de euros, é negociação. Se eu soubesse, eu estaria agora como diretor de futebol de algum clube de futebol. Mas não sou. Porém, é um jogador que, na minha visão, na minha humilde opinião, é um jogador que, ao chegar no Fluminense, resolveria essa parte. Um jogador que corre para frente, que ataca, que faz gol, que não é um atacante que fica parado, ele se movimenta, ele traz espaços. E para o Fluminense hoje, chegaria como uma peça fundamental para mudar essa situação. Então, na minha visão, é um jogador, sim, que poderia chegar para o Fluminense para poder resolver. Por que eu falo isso? Porque eu queria ele no Flamengo. Para mim, ele é o camisa 9 ideal na mão do Felipe Luiz. Se eu tivesse que correr atrás de algum jogador esse ano, deveria ser o Roger Guedes. Para o elenco do Flamengo, seria sensacional ter um jogador como esse no plantel, porque é um camisa 9 que faz gols, que corre e que não fica parado dentro de campo. E você precisa de um jogador que seja agudo nessa situação. O John Arias, ele puxava muita marcação. Na ponta direita era ruim de pegar ele. Ele criava muita jogada. E eu falo para vocês, quando você tem o John Arias na ponta direita criando jogada, abre esse espaço na ponta esquerda, abre esse espaço no meio. Ele consegue tocar essa bola em velocidade, abrir o jogo e o Fluminense consegue ter o controle ofensivo do jogo. Quando você perde o John Arias, você perde isso tudo. Quando você perde o melhor jogador do Brasil em atividade, você perde muita coisa. Então o Fluminense, se quiser melhorar os seus jogos, vai precisar contratar um jogador à altura. Não vai ser fácil, como eu falei, competir com a Europa, competir com a Arábia Saudita, competir com os Estados Unidos, não é fácil para os clubes sul-americanos, seja que tenha dinheiro, estruturado, com uma ideia de jogo, é difícil. Competir com os caras é difícil. Porém, é hora de entender o mercado e ver o que tem à disposição. Para mim, é uma baita oportunidade você ir lá no Catar e buscar, lá no Al Rayyan, o Roger Guedes. É um jogador brasileiro, já provou aqui em solo brasileiro o que ele é capaz e que pode chegar para resolver os problemas do Fluminense. À mesma altura que o Arias? Talvez não, mas é um jogador que chegaria para poder resolver.
esse problema. Seria uma das oportunidades que o Fluminense teria para poder conseguir, então, resolver esse problema. O Fluminense que tem dinheiro, ganhou agora uma premiação alta da Copa do Mundo de clubes e pode usar esse dinheiro para poder trazer um jogador à altura. A verdade, vocês tricolores, que se não trazer um jogador à altura do Arias ou parecido com ele, vai ser difícil conseguir coisas grandiosas esse ano. E se vocês quiserem títulos, vão ter que correr bastante para poder conseguir trazer esse jogador. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.